Você está ouvindo Momento com Deus. Hoje a nossa reflexão estará em Marcos capítulo 8, do verso 31 ao verso 33. Pedro e o diabo. Então Jesus começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Esse texto existe uma frase que eu particularmente acho muito importante. Era necessário. Era necessário. Era necessário diante de Deus que Jesus Cristo sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos escribas, pelos anciões, pelos saduceus, pelos fariseus e até por alguns dos seus discípulos. Era necessário que ele sofresse, fosse preso, crucificado, que ele fosse torturado. Tudo isso era necessário para o resultado que precisava diante de Deus, que era que ele ressuscitasse dentre os mortos e morresse pelos nossos pecados. Era necessário esse processo. Deus sempre deseja que eu e você possamos entrar nessa estrada, na estrada que nos é necessário andar, caminhar e às vezes até correr. Mas o diabo nos quer levar para uma outra estrada, para um outro caminho, o caminho da conveniência. Não o caminho do que é necessário, mas o caminho que é conveniente para mim. O que é conveniente? É conveniente que eu sofra, que eu passe por tortura, que eu seja crucificado, que eu seja rejeitado? Claro que não. Eu quero algo que seja menos sofredor, algo mais fácil, um caminho mais curto, um caminho sem muita dor, sem tanta sacrifício. Quero o caminho da conveniência. O problema é que a conveniência é o bairro do qual o diabo mora. Sim, o diabo mora nesse bairro. E o bairro que o diabo mora deve ser chamado conveniência. Por conveniência, o diabo, Satanás, ele quis se impor diante de Deus. Por conveniência, ele conseguiu enganar e manipular 1/3 dos anjos do céu. Por conveniência, ele não queria mais adorar a Deus e sim ser adorado. Tudo isso ele fez porque era conveniente para ele. E ele sabe que a conveniência é a brecha que nós damos para o diabo. Perceba aqui Pedro, que um texto anterior, ele fez algo fantástico. Foi usado pelo Espírito Santo dizendo que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas agora, o mesmo Pedro que foi usado pelo Espírito estava sendo manipulado pelo diabo. Por quê? Qual é a brecha que Pedro deixou? Que pecado Pedro fez? A brecha foi a conveniência. Foi querer o caminho mais curto, mais fácil. Sabe, existe uma falsa frase religiosa dizendo: pare de sofrer. Isso é uma falsa frase religiosa, bem conveniente. O diabo gosta dessa frase. Deveríamos trocar essa frase religiosa para outra. Vamos aprender com o sofrimento. Sim, não é conveniente aprender com o sofrimento, mas é necessário. Como disse essa frase tão importante do texto, é necessário. É necessário às vezes, e na maioria das vezes, eu vou até ser ousado e dizer todas as vezes, é necessário que a gente eu e você, passamos por um processo de dor, sacrifício, sofrimento. É necessário para sermos moldados, para alcançarmos o resultado que Deus deseja para as nossas vidas.
É um processo doloroso, sim, mas com resultado glorioso. E não podemos anular o processo, não podemos eliminar o processo e querer apenas o resultado. Era exatamente isso que Pedro começou usado pelo diabo, a tentar a Jesus. Vamos sair do caminho do sacrifício, da dor, do sofrimento. Vamos entrar para o caminho da conveniência, do que é mais fácil. O Senhor não precisa sofrer, o Senhor não precisa ser rejeitado, o Senhor não precisa ser morto. O que Jesus fez? Ele teve o discernimento que Pedro estava sendo usado pelo diabo, porque o diabo quer nos tirar do caminho do processo, quer nos tirar do caminho do sacrifício, quer nos tirar do caminho do moldar de Deus. Ele quer nos colocar no caminho da conveniência, do fácil. Por isso Jesus falou para Pedro: afaste de mim, Satanás. Eu sei quem está falando não é Pedro, mas Satanás através de Pedro. Veja, podemos ser manipulados pelo diabo sem precisar sermos endemoniados, sem precisar o diabo entrar dentro das nossas vidas. O diabo não estava dentro da vida de Pedro. O diabo, mesmo assim, estava manipulando Pedro. À base de quê? À base de conceitos errados. Estava colocando um conceito humano, o conceito de querer algo mais fácil. Não somos assim? Todos nós queremos algo que facilite a nossa vida, mas às vezes essa facilitação tem atrapalhado o nosso processo e isso tem prejudicado o resultado que Deus gostaria para as nossas vidas. E eu quero esticar aqui um pouquinho essa reflexão dando um exemplo para você, principalmente para você que é pai, para você que é mãe. Talvez você está fazendo com seu filho a mesma coisa que Pedro tentou fazer com Jesus. Está levando seu filho para o caminho mais fácil, o caminho sem sacrifício, sem um pouco de sofrimento e dor. Você quer excluir esse caminho difícil na vida do seu filho. Você quer facilitar todas as coisas para ele. Quando você exclui esse processo de dor que é necessário para moldar o seu filho, para amadurecer o seu filho, para criar resiliência para ele, que tipo de adulto vai ser o seu filho? Que tipo de adulto você acha que vai ser o seu filho? Ele não vai conseguir estar debaixo da sua proteção o tempo todo depois de crescer. Ele vai precisar andar com as suas próprias pernas. E que tipo de pessoa ele vai ser? Uma pessoa que não aprendeu sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre o sacrifício, sobre o esforço, aonde os pais tentaram facilitar tudo na vida dele. E ele acha que o mundo vai facilitar todas as coisas para eles. Você tem essa esperança? E quando anulamos esse processo, nós prejudicamos o resultado. O que Pedro estava oferecendo para Jesus é que abandone o processo de sofrimento e com isso, certamente, vai abandonar, prejudicar o resultado. Nós não seríamos salvos, por exemplo. O plano de Deus não ia se cumprir. Eu quero deixar para você uma palavra. Abrace o processo. Eu sei, ele é doloroso, sofrido, difícil, demanda esforço, mas no final o resultado é extraordinário. Porque Jesus não abandonou o processo. Foi rejeitado, foi torturado, foi traído, foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E isso só aconteceu porque ele passou pelo processo e não entrou na estrada da conveniência. Senhor Jesus, Pai amado, estamos na Tua presença santa. Nos ajude, Pai, por mais difícil que seja para nós, homens, a entrar no caminho do sacrifício, do esforço e até do sofrimento. Que possamos abraçar o processo, porque queremos o resultado que o Senhor planejou para mim, planejou para esse meu irmão. E queremos falar como Jesus falou: sai de nós, Satanás. Nós vamos fazer a vontade de Deus e ir para o caminho difícil, mas com resultado extraordinário. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.